No ano de 2001, alguns servidores reuniram-se para fundar um sindicato que os representasse. Soube-se que o Sindicato dos Servidores Públicos de Capivari já os representava, porém, nada fizeram em questão da valorização salarial e conquista de benefícios na época. Mesmo assim, marcaram uma assembleia para votar e decidir a fundação. Porém, o sindicato da cidade vizinha enviou um advogado que coagiu e impediu tal manifestação. Tomados por um desejo de mudança, voltaram a se reunir e marcaram mais uma assembleia. E outra vez, o sindicato da cidade vizinha tentou contra a fundação, entrando com a liminar para cancelar a assembleia, como fazera em 2001. Porém, o juiz julgou improcedente, pois entendia que a organização sindical é livre. Que isso sirva de exemplo para administrações futuras. Foi aí então que, reunidos na plenária da Câmara Municipal, em 4 de novembro de 2007, através de uma assembleia de criação, nasce o Sindismor. Fundada na época por Adelício Paranhos, Márcia Muniz, Jamil Lisboa, Andréa Aparecida da Silva, Márcio Ramos, Elias Miguel Jabut, Luciano da Silva Carneiro, Romildo Bodra em memória, Vanderlei João de Freitas, José Aparecido do Prado, Luciano dos Santos Moitinho, Luiz Carlos de Lima, Benedito Carlos Félix em memória, Maria Amélia Febriade Paviotti, Dr. Everson Gonçalves, João Camilo de Medeiros, Claudemir Muniz, Marcos Giatti e Sidney Roberto. Após fundado, o sindicato precisaria de uma sede física que atendesse os servidores. Foi aí então que o diretor-presidente da época, Adelício Paranhos, nem pensou e cedeu sua casa no Campos Dourado, precisamente na rua João Batista Machado. Então esse foi o primeiro endereço da sede do Sindismor. Porém, para alguns um pouco difícil de acessar, pois era escasso a questão do transporte público. Os diretores decidem então fazer um plano financeiro, retirando o recurso do próprio bolso para alugar um estabelecimento. Foi aí então que se mudaram para a rua Dr. Carlos de Campo, Sobreloja, aqui no centro. Perduraram por algum tempo, porém, como estava no início da caminhada e os recursos um pouco escassos, resolveram procurar outro estabelecimento que atendesse às expectativas e à questão financeira. E assim foi encontrado na Avenida Jânio Quadros, número 921, segundo andar, um local perfeito e de fácil acesso e bem localizado. Faxinas, atendimento, cuidado e zelo sempre foi uma marca determinante dos diretores do Sindismor. Nesse tempo, as lutas sindicais nunca ficaram de lado. Historicamente, o Sindismor conquista a lei que determina a data base para a negociação trabalhista, e o sindicato muda a rotina dos prefeitos, tornando a negociação salarial anual uma realidade. Foram inúmeras batalhas travadas com o executivo da época, que, muito respeitoso, sempre sentou à mesa para negociar com os servidores e o sindicato. Conquistas importantes foram obtidas nessas negociações. Ao longo desse tempo, inúmeras vitórias foram conquistadas em favor dos servidores, como licença-prêmio, licença-maternidade, instituição do auxílio nutricional, reestruturação salariais, como a dos médicos, enfermeiros, educação, ACS, ACE e diminuição da carga horária das cuidadoras. A luta, a dedicação e a determinação sempre foram as marcas do Sindismor. Fato esse que sempre conseguiram uma mobilização maciça entre os servidores que reconhecem a importância do sindicato, nascendo assim a frase célebre do sindicato: Sindismor na defesa do servidor sempre. Foram inúmeros reconhecimentos ao longo do tempo, como a de grandes jornais de circulação na região, moção de apoio da Câmara Municipal e o maior reconhecimento de todos, a nossa Carta Sindical no ano de 2017. No ano de 2013, o diretor do Sindismor, Adelício Paranhos, monitorava uma casa no Jardim Guanabara que estava abandonada e servia para práticas ilícitas. Soube-se então que aquele local pertencia à prefeitura, e o prefeito da época, que coincidentemente morava na mesma rua, observando o perigo em questão, ofereceu ao sindicato para usá-los como sede e, através de um termo de cessão de posse, autorizou o Sindismor a utilizar o espaço. Muito trabalho foi feito para tornar aquele local um reduto dos servidores. Reforma, modificações, tudo isso para o servidor desfrutar e ser acolhido.
O Sindismor criou um departamento jurídico totalmente gratuito para o servidor sindicalizado em relação aos processos trabalhistas, com centenas de vitórias como reintegração de servidora demitida em período de gestação, pagamento de direitos como insalubridades, licença-prêmios e até vaga de creche para filhos de servidores. Ao longo do tempo, enfrentamos inúmeras adversidades, pessoas querendo sujar nossa história, querendo desestabilizar diretores, desarticular e enfraquecer a luta. Sempre enfrentamos e nunca nos vitimamos para receber afago de ninguém. Nos últimos 4 anos, as perseguições se intensificaram por parte de pessoas que não entendem a luta e confundem o pessoal com o profissional. Nunca defendemos bandeira de políticos, mesmo que os nossos diretores sejam livres para fazer. Nossa bandeira sempre foi o servidor público de Montemor, porém a atual gestão não pensa assim. Começaram por perseguir nosso diretor Adelício Paranhos, quando que para servir melhor nossos amigos servidores, ele pediu afastamento das funções do seu cargo para trabalhar em favor dos servidores, exclusivamente no sindicato. Direito garantido constitucionalmente. Em forma de retaliação, sua remuneração sofreu um corte de aproximadamente 70%. Retirado de uma forma arbitrária, retiraram também o seu vale-alimentação. Nossa presidente Márcia Muniz também sofreu retaliação como obrigação de preenchimento manual de horas trabalhadas, fato que em outras administrações não havia acontecido. E o pior, sua vida funcional em um dos cargos está congelado. Seu vale também foi retirado, sempre enfrentando um terreno hostil em diversas administrações. Porém, as dos últimos 4 anos foi cruel, e não com o Sindismor, e sim com os servidores, pois o sindicato é os servidores. E em um ato de tentar derrubar o Sindismor, o prefeito tomou uma decisão impensável. Resolveu nos despejar do imóvel que estávamos havia 10 anos. Mandou 3 de seus mandados. Pela primeira vez na história de Montemor, tivemos um secretário de segurança levando uma notificação de despejo, talvez algo fora das suas atribuições. Porém, ele, o secretário institucional, junto com um comissionado, notificaram que teríamos que sair. Além de legalistas, somos positivistas. Se está no papel e temos que cumprir, cumpriremos. Quando todos achavam que seria nosso fim, nosso fracasso, evoluímos, conquistamos um espaço bem mais confortável para nossos sindicalizados, com uma ampla recepção, sala de espera. Nossos atendimentos advocatícios se intensificaram e o Dr. Rafael Lopes, nesses últimos meses, teve um recorde de atendimento ao funcionarismo público. E a partir de agora, nossas assembleias têm um palco maior, a Praça São Benedito. Essa mensagem é para todos, os que passaram, os que ainda permanecem e os que virão, para você que é sindicalizado e para você que ainda não é sindicalizado. E para mostrar a força da união. E tudo isso só foi possível passar nesses 17 anos com a união dos servidores. E eis a importância de ser sindicalizado. Pois o empregador tem um corpo jurídico pronto para atender os seus interesses. E quem atende os interesses dos servidores? Sim, é o Sindismor há 17 anos fazendo isso com maestria. Junte-se a nós para continuarmos celebrando não só aniversários, mas sim vitórias e conquistas, pois servidores unidos, sindicato forte. E aí, nenhum gestor ousará tratá-los com indiferença. Iniciaremos novos desafios com a mesma veemência do passado. Avante, servidores, avante, sindicato. Parabéns, Sindismor, pelos seus 17 anos.